Fala pessoal, paz e graça, tudo bem? Fala Passando pessoal. aqui, Não, mas... deixa eu começar, ué. Não era esse combinado? Não, combinado é eu começar e aí depois dele. Não, então Pode vou ir. tirar a palavra. Pode ir. Ah, não. Ah, desculpa, senhor. Ele vai começar, Luiz. É porque o convidado de hoje é alguém muito especial para mim aqui. E ele insistiu, ele quase me bateu para apresentar o convidado de hoje. Falei, mano, eu não quero apanhar. Você é mentiroso demais. Não. É pecado mentir, viu? Ah, mas Deus perdoa, Deus me perdoa para sempre com o Espírito Santo, você Vamos lá. perdoa. Pessoal, mais uma vez aqui, mais um Vida na Vida, né? Já chega aí, deixando aquele like, compartilhando com os amigos, aquele comentáriozinho. E o principal, se inscreve no nosso canal, vai vir muita coisa boa aí. Galerinha, estou aqui com meu amigo, apóstolo Rick José, mais conhecido como Riquinho. Amém. Fala mas pode pessoal. Graça e a paz, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast, Vida na Vida. Estou aqui com o mentiroso, o herege dos hereges, Alexander, né? Hoje nós temos uma convidada especial, as meninas que estavam pedindo aí uma mulher, nós trouxemos aqui, foi difícil trazer a agenda dela, né? É muito requisitada, mas nós conseguimos. Hoje nós estamos aqui com a Gisele, nossa Glória a amiga. Se apresenta aí, minha amiga. Amém, glória a Deus. É um prazer poder ser menino e representando as mulheres. É muito prazer estar aqui com vocês hoje, né? Falar assim, apresentar a Gisele. Quem é Gisele? Eu sou a Gisele Silva, psicóloga, mãe, empresária, cristã em cima de todas as coisas. Falar de quem é a Gisele é falar, eu não posso falar sem começar falando do meu contexto histórico, né? Sim. Vamos lá, como que veio aí a Gisele? Como que surgiu a Gisele? Se eu for falar de mim, eu tenho que falar da minha família. Então, eu esbarro nas minhas irmãs, minha mãe. Sim. Então, assim, hoje eu sou uma filha de irmãs de 6. Nós somos 6 irmãs. Só Glória a mulheres. Nossa, Só mulher linda lá em casa. Não tem, não. tadinho do seu pai com isso daí. São 6 mulheres. 6 mulheres lindas. E hoje, na minha família, eu sou a primeira cristã. Né? Só que tem uma história muito interessante, né? Falar assim, Gisele, cristã, psicóloga. Falando da minha conversão, eu me converti, eu até perguntei à minha mãe esses dias, eu lembrei de uma história de uma senhora que levava a gente numa escola bíblica que tinha, eu até lembrei de você, né? Da escola bíblica. Participem de escola bíblica, é importante. Né? Minha mãe levava a gente para essa escola bíblica. E isso era nos domingos, só que a minha mãe era católica. Aí ela me levava nessa escola bíblica com uma senhora Nivalda, que já veio a falecer. Ela até falou, mãe, eu não sei se eu tô criando, que a mente da gente era muito enganosa. Sim. Eu tô criando isso porque porque eu vou participar de uma reunião ou não? Aí minha mãe, não, aconteceu isso mesmo. Então, eu lembro dessa história, a gente ir nessa igrejinha, e era no Felicidade. Chama Fazendinha, eu acho que, eu não sei. Não te quero. Aí minha mãe falou assim, eu acho que ainda existe, Gi. Eu falei assim, não, será, mãe? A Fazendinha. Aí eu comecei nessa igrejinha, Fazendinha, lá atrás a sementinha foi plantada lá. Só que o caminho foi traçando, né? Não sei se falar de Gisele, eu falei assim, não, falar de Gisele eu tenho que começar ali, porque foi ali que começou a minha história. Então eu sou a Gisele, que começou, a semente foi plantada ali nessa fazendinha, e dali a gente mudou pro Tupi. Do Tupi, minha mãe sendo católica, sempre deixava a gente ir nas duas igrejas. Só que quando eu completei 15 anos, minha mãe falou assim, opa, Gisele, não é assim não. É lá ou cá? Isso. Então, assim, minha mãe, ela foi muito assim, sabe? Ela falou, deixou a gente escolher, ou aqui ou aqui. Aí, nisso, mesmo com 15 anos, eu ia nessa igreja, ia na igreja católica. Ficava assim, ó. E o Espírito Santo ali trabalhando na minha vida, até eu conhecer o Samuel Vinícius. Meu grande amigo Samuel Vinícius. Então, assim, ele foi uma peça muito importante na minha vida. Só que aí eu conheci ele no ensino médio. Sim. Hoje eu falo assim, né? Eu fui reprovada no ensino médio para conhecer o Samuel. Que isso, hein, Gi? Não foi reprovado, hein? Deus ajuda de maneira sobrenatural. Pra tudo tem jeito, tá vendo? Às vezes você vai falar assim, nossa, eu fui reprovado, tipo, tudo que eu vou ter. Não, basta você acreditar em você. Você já ouviu aquela frase, tudo tem um propósito? Até a reprovação. Eu fui
Tanto que o Samuel, ele era da turma da minha irmã mais nova. Como eu tenho 6 irmãs, a Leidiane era da sala do Samuel. Aí tanto que ela falou assim, nossa, eu estudei com aquele seu amigo. Aí a gente mudou de turma. Eu conheci o Samuel e eu fiquei indo numa igreja pentecostal da época. Oh, glória! Fiquei indo nessa igreja por um tempo, mas nunca fui à igreja. Eu só frequentava. E vivia minha vida normal. Eu só ia lá nos cultos, mas vivia minha vida secular, de qualquer forma, sem... E fui vivendo. E nisso, a minha irmã, a Lila, ela converteu, foi para uma igreja, chegou e eu via tudo. Eu via ela indo para encontro, eu queria, não, o que é esse encontro? Né? Eu via ela servindo, falei, gente, que coisa maravilhosa, eu quero desfrutar disso. Só que eu não conhecia ninguém. E foi outra sementinha plantada ali em mim, com meus 16, 17 anos. Conheci o Samuel me levava para a Assembleia. Samuel era da Assembleia, me levou, me convidou, falou assim, vamos, Giga, não sei o quê, e eu fui. E eu ia muito porque eu gostava muito do Samuel. Ele era muito meu amigo. E o engraçado, eu falo, ele morre de rir. Ele fala, gente, foi uma época, mas ele me deu um CD de funk, porque eu gostava de funk, era funk gospel. Misericórdia, Samuel. Vigia, Samuel, vigia. Gente, Samuel me deu um CD de funk, eu não esqueço disso, era funk gospel. Aí eu escutava aquele CD, e foi a sementinha plantada. A partir dali, eu ia com ele e ia na outra igreja pentecostal. Eu ficava ali na balança. Nessa época você já tinha deixado de ir na igreja católica? Né? Já tinha. Só que eu não era batizada. Eu já queria. Como minha mãe mandou eu escolher, minha mãe falou que não podia. Gi, não pode ficar indo nas duas, tem que escolher uma. Aí eu fui abrir mão de lá, não me sentia bem e comecei a ir na igreja evangélica. Só que eu não vivia da igreja. Não era igreja, só frequentava. Aí o Samuel postou uma foto da célula. Ele postou da célula no sábado, era lá no Lajedo. Eu falei, gente. Isso o Samuel já estava na nossa igreja hoje. Já estava. Tanto que ele tinha me parado de me chamar para ir para a Assembleia. Eu falei assim, nossa, nunca mais. Porque eu tinha um contato com ele, mas não éramos próximos. Foi só uma amizade ali da escola. Éramos eu, ele e o Luan. Então juntava nós três aquele vínculo ali. Aí tanto que eu chamei ele para o meu casamento, ele ainda era, acho que da Assembleia. Aí quando eu casei com 20 anos. Eu falei, eu preciso mudar a minha vida. Eu tô casando, então assim, minha história tem que mudar aqui. Eu tenho que buscar um significado para minha vida. Aí foi aonde que eu realmente quis batizar, quis conhecer mais. E isso ainda, aí eu já não estava mais na pentecostal. Eu fui para uma batista na rua da minha casa, que ficava mais perto. Fiquei nessa batista. E eu ainda falei hoje, né? Eu falei, nossa, eu comecei numa batista, que é essa da Fazendinha, e hoje estou, né? Então, assim, voltou às origens. Voltei às origens. O bom filho retorna a casa. Isso. Bem isso. Aí eu fui, né? Vi a foto da célula, só que na foto da célula, nessa igreja onde eu estava, eu conheci o G12. Assim. Aí eu achei sensacional aquilo. Fiz o curso de líder. Tudo. Peguei tudo bonitinho. Nossa, eu quero viver isso. Aí eu já tinha batizado. Tava firme. Disse, não, eu quero viver isso na minha vida. Só que na igreja onde eu tava, não me deram abertura. Porque eu não era uma membro. Eu só frequentava, mesmo fazendo curso. Entendi. Aí nisso, Samuel, eu vi a foto da célula de Samuel. Perguntei ele, chamei, na época era só o Facebook. Eu falei, e aí? Aí ele foi e falou, não, vem fazer uma visita. Aí a partir dali, foi em 2014... Eu não lembro um congresso que teve lá na Era Connect na época, que tinha um coração, uma blusa cinza que tinha um coração. Eu esqueci, não era Você que é mais intimidade. antiga aí. Você que é da minha época? Dessa época eu não era da sei igreja, que tinha não. um coração. Tinha um coração, era uma blusa cinza. Foi naquele período que eu entrei na igreja. Aí minha vida, assim, gente, a célula mudou a minha vida. Eu conheci a igreja, eu vi que eu era a igreja a partir do momento que eu entrei numa célula. Aí o Samuel, tipo assim, ele me pôs pra frente. Ele viu, né? Na época tinha o Rafael Ítalo, até falou assim, você deu sorte de dizer, já veio com um curso pra você, porque eu apresentei o... Já veio pronta, já. Eu tô assim, mas
mas na época eu não entendia. Como assim? Já vim com um curso? Aí eu tava associando ainda as coisas. Tipo, aprendendo a dinâmica da igreja ainda. Não sabia tudo. Aí foi Na época dali. era Ela pensou assim, CEFOL, acho. ela pensou assim, Ai, nossa, será que era. para ser membro da célula tem que fazer algum curso? Tem que sei o quê? Foi. Aí daí que eu me envolvi, que eu virei líder de treinamento. E o Samuel, assim, me circulando, me colocando pra frente. Eu não me via do jeito que ele me via. E eu falei, não, gente, você dá conta, você sabe? E assim, Ele é muito disso. Né? Samuel, ele... Não, você vai, amigo, você consegue. Ele... foi bem isso. Foi bem isso. Aí ele foi e me colocou pra frente e foi isso. Hoje você tem uma célula na sua casa. Mudou, né? Aí da célula ali do Lajeado, aí multiplicou foi pro Guarani, depois Tupi, depois lá pro Novo Reis, e agora hoje eu tô com a Vanessa, que é lá no bairro mesmo. Uhum. Por causa da agenda, porque como você falou, minha agenda é muito apertada. Glória a Deus. Deus tá confirmando aí, ó. Deus Confirmação de Deus. Isso foi verdade, tá vendo? O resto foi zoeira. Minha agenda é muito apertada. Aí eu tive que modificar ali e migrou pra Vanessa. Aí hoje eu tô com a Vanessa. Uhum. Mas aí o Samuel continua ali com a gente. Hoje ele é meu amigo, meu afilhado, né? E meu supervisor. Assim. E eu queria saber, porque é psicóloga, empresária, tudo. Mais títulos que a Daniela Starkey de Game of Thrones. Quem vê Game of Thrones aí entendeu a referência. Mas, da onde que começou a surgir esse interesse pela psicologia? Eu sempre gostei de cuidar, sabe? Eu sempre gostei, eu sempre quis cuidar. Eu achava que... Eu achava não, é um dom de Deus que Deus colocou. Hoje eu tenho certeza que é um dom. Então, eu sempre gostei de cuidar, então eu comecei a fazer teste vocacional, comecei a procurar, onde pode inserir o perfil Gisele, que é cuidar. Aí eu até olhei medicina, enfermagem, técnica de enfermagem, assistente social, olhei cuidador de idoso, falei assim, fui olhando. Aí eu falei, não, vou fazer vestibular. Fiz vestibular, passei para enfermagem. Nossa, enfermagem, meu Deus, vou usar aquele jaleco branco. Fiquei toda feliz. Paguei a matrícula. Conversei com uma prima do Gi, que é enfermeira, muito, virei amiga dela, porque eu queria conhecer tudo. No dia de ir, o Espírito Santo falou comigo assim, não é assim que eu te quero. Foi assim, não é assim que eu te quero. Aí eu fui e desesperei, eu já tinha pago matrícula, já tinha organizado tudo. Gente, como que eu vou desistir agora? Vai ver aquela crise existencial. Será que é isso mesmo? Será que é uma dúvida? Será que é meu pensamento, a minha mente que está criando? Não. Aí, a partir dali, eu fui e cancelei. Mudei de curso. E falei com a minha mãe, eu tenho que estudar mais. Você tem aqueles livros, aquelas enciclopédias, né? Aí minha mãe, não, tem aqui. Peguei essa enciclopédia e tinha um capítulo de 6 páginas sobre a psicologia. E eu li dentro do ônibus, indo trabalhar. Na hora que eu li, eu falei, é isso. Deus confirmou no meu coração. Eu queria cuidar e a psicologia, o que ela faz? Ela cuida. Né? É o médico da mente. Então, ela acolhe, ela abraça, ela direciona a pessoa para um caminho a partir da subjetividade dela. Então, eu me encontrei de verdade. Porque quando eu não falo que foi eu que encontrei a psicologia, foi ela que me encontrou, né? Porque... só te interrompendo um pouquinho, mas é interessante, o que está faltando hoje em dia no meio cristão é o quê? A gente pede para Deus falar algo. Deus fala. Mas a gente não obedece. Deus falou, ela... Opa, peraí. No outro dia, já foi lá, cancelou tudo e tal. Vou ver o que ele quer. Ela encontrou. A psicologia foi lá e encontrou ela. O que tá faltando hoje é uma resposta da direção de Deus. A gente obedecer. A gente foi chamado para obedecer. Para obedecer. E assim... E eu falando com Deus, e quando eu... Não foi assim, vou fazer uma faculdade. Porque quando eu casei, eu sempre sonhei em ser mãe. Sempre, foi meu sonho. Como a minha casa é cheia das minhas irmãs, então eu sempre quis ter uma filha. Um filho ainda era na época. Aí eu falei que o Gi casei, pronto, quero um filho. Só que aí o Gi olhou pra mim, você tá doida? Calma, filha, calma. Não é assim, não. O Gi falou comigo, amor, você tem 20 anos, vai estudar. Ele falou com essas palavras. Vai estudar, vai querer ser alguém na vida. Eu não tive a oportunidade não, mas a gente tá tendo. Vai desenvolver. Então, assim, amo demais meu marido por esse apoio, por ter me encorajado, ter falado comigo, não, filho, depois. Então, assim, até na célula, agora a gente lembrou. Ele falou assim, quando ele formou, eu tenho uma foto. Agora, partiu ser mãe.
uma plaquinha. Antes de ser mãe, porque era um sonho. Então, assim, é o dia que queria que eu estudava, estudei. Agora, e tô aí, né? Vamos aí pro próximo passo. Aí a gente esperou um pouco, né? Teve a dificuldade, né? A questão das limitações, do processo, o não dos homens, né? Mas Deus me deu a graça, né? A medicina falou não, mas Deus já tinha um propósito. E a Cecília tá aí pra honra e glória do Senhor. E nesse momento que você... Porque eu acho, imagino o seguinte, quando você é casada, possivelmente trabalhando e estudando, como é que foi a sua mente nesse momento com isso tudo? Chegou algum momento de chegar a abalar assim, falar assim, não, será que é isso mesmo? Ou você não tinha certeza e continuou? Muitos, porque todo o curso, toda a graduação que a gente vai fazer, o início é teoria, é conceito histórico, aquela. Nossa, aí eu ficava ali, gente, então é isso. Eu falava, eu queria cuidar, isso aqui tá me ensinando, tá me falando de outras pessoas, e eu falava, não, não é isso. Eu falei o tempo inteiro, pensei muitas vezes em desistir, muitas, porque eu tinha que trabalhar, e o do meu trabalho eu tinha que pagar a minha faculdade. Aí eu falava assim, nossa, no dinheiro que eu tô investindo aqui, a gente chegou a pensar, eu cheguei a falar com o Gigi, esse dinheiro a gente podia comprar uma casa. Porque se a gente for pôr hoje na ponta do lápis, é uns 70, 80 mil uma faculdade. Isso na minha época lá, ó, 2012. Imagina agora. Aí eu ficava com aquelas dúvidas, será que é isso mesmo? Dúvidas surgem inúmeras vezes, só que eu tinha um objetivo, um planejamento, uma meta. Eu tenho que cumprir ela, eu tenho que fazer valer a pena, né? Se é esse o meu sonho, se é esse o meu plano, se esses são os propósitos sobre a minha vida. Então eu tenho que seguir esse caminho. Desistir, minha mente ficou. E na época eu trabalhava em Nova Lima. Nossa! Lá naqueles prédios, lá perto daquela torre, lá em demais. cima. E a faculdade era no centro, na Una Guajajara. Então, pra mim vir, aí tinha época que eu chegava atrasada, até que eu lembrei que eu tinha carteira de moto. Porque eu tinha meio que esquecido que eu tinha carteira de moto, né? Aí o Gi falou assim, não, amor, eu vou te treinando, porque é BR, aí eu não vou te treinar pela BR, vou te treinar pelo centro que você vem. Aí eu comecei a ir vir de moto, que me ajudou muito. Mas a minha mente ficou muito sobrecarregada, porque eu tinha que ser esposa. Eu trabalhava fora, na época a gente não tinha a fábrica, eu trabalhava fora, e eu era líder de célula. Então eu estava ali na célula, eu queria estar envolvendo, eu queria estar envolvendo na igreja, então eu queria estar em tudo ao mesmo tempo. E eu tinha que estudar. Então aí tinha época que eu até mandava assim, amor, hoje eu não vou conseguir participar de algum evento, algo da igreja, eu não vou eu vou ter que abrir mão hoje, mas dia tal eu estou presente. Ele, não, Jesus, eu te entendo. E assim a gente foi alinhando umas coisas com a outra. Foi organizando, né? Que aí eu fui me organizando, fui abrindo mão de algumas coisas e depois eu voltei tudo de novo. Então tem momento na nossa vida que a gente vai precisar desacelerar para colocar as coisas em eixo para continuar. Porque se eu tivesse naquele pico acelerado, eu não conseguiria. Tanto que Deus foi tão bom para mim que eu consegui abrir mão do meu serviço, porque chegou no estágio que eu não estava dando conta mais. O Preugi sentou, escreveu todos os cursos, vamos ajustar aqui o que dá pra gente fazer, pra gente poder, pra mim poder focar na faculdade, porque eu quero isso pra mim. E eu abri mão. Passamos aqui, buscamos financiamento. Tanto que hoje meu Facebook lembra, Gisele já fez bolo, Gisele já fez bolo no pote, Gisele já fez doce, Gisele já cuidou de menino. Até chegar hoje, que é muito fácil, assim, nossa, Gisele psicóloga, não sei o que, não sei o que, só que teve uma trajetória. Ninguém entende, né? Ninguém vê, né? Ninguém vê. Então, assim, foi muito choro, muita angústia, muito medo, muita ansiedade, muito desespero, né? Então, assim, até chegar hoje, aonde estou, a Gisele, psicóloga, né? Falando da psicologia, hoje a minha abordagem é sistêmica. Eu trabalho com relações familiares. Então, assim, atendo o sujeito como um único, mas a família como um todo. O impacto que tem na demanda do cliente, né? Na demanda do paciente nos dias de hoje. Deixa eu fazer uma pergunta, já entrando nessa área. Tem a diferença que você aborda tanto a pessoa quanto a família? Tem psicólogos que é só a pessoa. Tem diferença? Tem diferença no sentido de abordagem. Tem cognitivo comportamental, tem a família,
tem behavioristas, tem psicanalista, então tem existencial, tem humanista, são várias abordagens e cada uma tem a técnica para utilizar com o paciente. Eu atendo, por exemplo, um paciente, mas não quer dizer que eu vou atender ele e a família toda. O que eu faço? Tem atendimento em grupo, que funciona, mas tem aquele atendimento onde eu pego traços. A gente tem um esquema chamado genograma, onde eu não faço isso com o paciente. Sim. Que a consulta ela nunca acaba ali naquele espaço, a consulta vai além. Então, quando ele vai embora, eu vou estudar o caso clínico dele, então eu monto um genograma de acordo com o que ele me apresenta. É tipo uma árvore genealógica, né? A gente monta aquela árvore, só que aí eu vou colocando os traços. O perfil dele hoje puxou um traço daqui de um comportamento do pai, a gente vai montando para poder achar uma singularidade para descobrir a demanda dele ali. O porquê que ele chegou naquele estágio. Aí teve uma recente que, tipo assim, ela ficou aos prantos falando dele. Isso estava vinculado à minha mãe, eu não sabia. Hoje, que a gente vê muito, família tóxica, né? O tempo inteiro a gente escuta isso. É cruel, às vezes, muito, mas é real. Um comportamento de uma mãe, às vezes uma agressão de uma mãe, lá na adolescência, o adolescente carrega isso até a sua vida adulta. Aí na vida adulta vira o gatilho, um comportamento às vezes no trabalho, com relacionamento, qualquer área. Virou a chave e vem um trauma lá da infância que falta hoje. Aí vem a crise da pessoa. Até o amamentar, né? A mãe deixar de amamentar a criança quando ela era bebê e tudo pode causar isso. Sim. E eu até uma vez, quando eu estudei isso, minha mãe, ela teve que trabalhar cedo, ela me amamentou ela por 10 dias no máximo. Isso interfere no processo cognitivo. Tanto que eu não amamentei no leite materno. Foi só o famoso NAN na época e tal. E foi tenso. O pessoal realmente fala disso, que é algo que atrapalha o sistema cognitivo. Pode ter leve, mas também pode não ter, mas acaba tendo um retardo. Às vezes você fala, não, retardo parece ser uma palavra muito feia, mas é um retardo lento, que te prejudica pouco. Então, se você busca uma ajuda, uma dinâmica, você nem sente. Então, como eu já sei, eu sei que eu tenho que estudar mais, eu tenho que focar mais, eu tenho que ter disciplina. Então, eu vou montando uma estratégia para mim viver o dia a dia. Não fácil não, tá vendo? Nosso papo foi subindo aqui, vontade de ficar, pega aí rapidinho, deixa eu pegar um bloco de notas ali, escrevendo aqui. Mas a gente hoje se encontra em setembro. Inclusive, dia dessa gravação, né? Dia da independência. Parabéns a todos os brasileiros aí, né? 200 anos de Brasil. Mas em setembro se comemora-se Setembro Amarelo, em combate ao suicídio. Trouxe até uma florzinha amarela. Olha que coisa linda, gente. Olha que cuidado. Olha que coisa linda. Mulher, né? Tá vendo? Mulher, tá vendo? Dependesse da gente. Dependesse da gente ia ter nada aqui. Nossa. Não ia ter nenhum salgado. Só pra você ter ideia. Não, tá bom, deixa ali os copos de plástico lá, mesmo e boa. Homem é isso. Mas hoje talvez uma das palavras que fica mais em moda em setembro é a depressão. Mas o que a gente pode definir como depressão em si? Depressão, a gente tem que tomar cuidado para não confundir depressão com tristeza. Porque tristeza é uma emoção do momento. Uma emoção do momento, exemplo. Luto. Alguém da sua família faleceu, você vive aquele período de luto. É uma tristeza. O momento que você vai passar um período de luto. A depressão não. Ela é uma doença psíquica, né? Um transtorno da mente. Uma doença mental, corrigindo. Então, essa doença mental, ela vai existir ali em você. E ela vai prolongar. Não vai ser algo que vai ficar ali 6 meses, que é o estimado do luto. A gente fala aí que o período do luto esperado é 6 meses. Prorrogando aí para 1 ano no máximo, para a pessoa viver aquele período de tristeza, de angústia, negação, que são os estágios ali do luto. Se ela não está vivendo nenhum período de mudanças de emoções nesse, término de namorado, perdeu o emprego, mudou de emprego, alguma mudança que gera uma emoção, aí é uma tristeza. Se ela vive isso, é uma tristeza. Se não, é a depressão. O que leva a pessoa a ficar deprimida? A gente vai pegando os sinais.
Eu tenho muito casos que falam assim, eu sou tímido, então eu sou deprimido. Não, timidez é outra questão. É um comportamento, uma personalidade, um traço seu. Não tem nada a ver com tristeza. Mas pode levar à depressão só se a pessoa alimentar aquilo. Isso que é a questão. O gatilho. O gatilho. O que eu tô alimentando que me leva à tristeza? Então eu tenho que tomar cuidado, muito cuidado com isso, porque a depressão ela é um transtorno. Ele tá ali, então eu vou alimentar ele. Aí como que eu vou alimentar um processo, uma depressão? Angústia, solidão, incapacidade, medo, insegurança. Eu vou alimentando aquilo. Eu não dou conta, eu não sirvo pra nada, eu não sou capaz. Até falando esses dias, o filme da Marvel, como eu tô estudando muito pelo mês, eu peguei o filme da Marvel, olha pra você ver, da Marvel, Thor, Ragnarok, que tem uma cena que o Thor vai encontrar com o Doutor Estranho, na casa, no lugar lá dele, aí o Doutor Estranho tira o Loki no túnel, assim, e o Loki fica caindo. Aí, bem no finalzinho, eles resolvem, no final, o Thor fala assim pro Doutor Estranho, cadê meu irmão? Aí ele joga o irmão dele, abre o portal, o irmão dele aparece. Aí o Loki fala, mas eu fiquei caindo mais de 30 minutos. É uma cena engraçada, mas a depressão é eu ficar caindo. Eu fico caindo. A depressão eu só caio, vou caindo. E ali ele ficou 30 minutos. Aí você imagina você caindo 30 minutos, você tentando buscar uma ajuda, buscar um socorro. Você vê ali que você pode segurar em alguma coisa, mas você não tem certeza se aquilo ali vai te ajudar. A depressão é um buraco onde eu só vou cair. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes eu vou pegar em alguma coisa, não, é isso aqui, eu vou buscar esse escape. Mas é esse escape que às vezes me afunda mais, porque eu pego em qualquer coisa. Porque quando você tá caindo, o seu instinto é de pegar em alguma coisa. Aí você se pega no quê? Naquele sentimento de incapacidade, naquele sentimento de medo, naquele sentimento de insegurança. E você vai alimentando aquele sentimento. E o alimentar esse sentimento te frustra. Porque aí você vai, não, realmente eu não sou capaz. Por quê? Porque eu não tenho trabalho. Ah, realmente eu não sou capaz porque eu ainda moro com os meus pais. Ah, realmente eu não sou capaz porque eu não tenho uma namorada. Ah, realmente eu não sou capaz porque eu já tô com 30 anos, velho, não sou ninguém. Você não comemora ali um pouco, sabe? Esses dias mesmo eu coloquei lá no Instagram, um rapaz tava fazendo baliza. Baliza não, controle. Parando no controle. Aí ele deu um sorrisinho, sabe? Que ele conseguiu de primeira. Tipo, nossa, eu acho que ele queria comemorar. Só com o instrutor, desenvolve. Aí ele foi, assim, aí eu falei, cara, parabéns, você conseguiu. Eu tava lá do outro lado. Aí ele olhou tão assustado, assim, o carro até voltou e, nossa, consegui. Tipo assim, a gente tem que comemorar as pequenas coisas ali, sabe? Ele conseguiu fazer uma baliza, gente, isso é difícil demais. Pra mim que tirei carteira, é difícil. É difícil. E a gente não comemora. Então, a depressão é um estágio de tristeza profunda, onde eu perco a esperança, onde as coisas não fazem sentido. E quando chega nesse estágio, nada para mim, Zé, eu tô desesperançoso. É perigosíssimo. Perigosíssimo. Aí entra a questão da prevenção. Se eu perco a esperança de vida, a tentativa de suicídio é muito grande. Porque não faz sentido na vida. A pessoa perde a cor, sabe? O mundo fica preto e branco. Aí tudo perde o sentido. E isso leva a pessoa a se isolar, a não querer conversar com ninguém, né? A ficar só dormindo. Vou dormir. E o estágio dela é um pouco assim. Eu amanheço sempre de manhã. Muito ruim. Péssimo. Não quero levantar, enrolo, mas aí dá um picozinho e eu começo a ficar meio animado. Aí você vê aquela pessoa que estava muito mal, de repente tá ali interagindo e fala, não, isso não é depressão não, é corpo mole. E não é o processo. Eles ficam mal, eles ficam mais ou menos bons, só que aí no outro dia tá de novo. Aí por isso que a família fala, não, essa menina tá fazendo corpo mole, olha lá essa menina, tá querendo aparecer, tá chamando a atenção. Gente, isso é muito ruim quando você fala isso com uma pessoa que tá nesse estágio, porque ela alimenta aquele pensamento, tá vendo? Não presta pra nada mesmo não. Ela precisa de ajuda e ela não consegue falar que realmente é isso que ela tá sentindo, aí ela trava, aí você fala assim, nossa, Henrique, você tá fazendo corpo mole? Acorda! Não, realmente, tá vendo? Eu não sirvo pra nada. Potencializa o lado negativo. Sempre potencializa o lado negativo. Então, como que eu, né, já prevenção, como que eu ajudo essa pessoa? É buscando ela pro meu mundo.
Não adianta eu querer ajudar essa pessoa buscando ela pro mundo dela, para fazer as coisas dela, porque ela não consegue, ela não vai ter ânimo, ela não vai ter coragem, ela não vai ter força. Então, o que que a gente faz? Não, vamos lá para minha cela, em vez de ir Aham. na dele. Vamos sair com um zoológico e fazer as minhas atividades. Vamos para um ambiente onde eu estou para ele conseguir ouvir. A gente sempre fala, qual que é o seu hobby? O que que você gosta de fazer? Aham. Para levar aquela pessoa a fazer isso. Caminhada, alguma atividade física, algum ambiente que ela gosta, estilo de música, né? Que nem, por mais que a gente vai falar assim, né? Hoje, como psicóloga, eu sou cristão, eu só posso escutar louvores. Tem determinados louvores de adoração que vai te levar mais para você ter aquela intimidade com Deus. Sim. Só que quem está com esse estágio de depressão, isso acaba prejudicando. Então, é desfocar desses tipos de músicas, de ambientes que vai te deixar pior. Então, eu tenho que tirar essa pessoa desse ambiente e levar para outro. Sim. Só que tem muita gente que fala assim: Gi, mas eu vou ser muito chato se eu ficar insistindo, né? Vamos, não fica assim não, não fica assim não. Eu não posso insistir dessa forma. Eu tenho que trazer, eu tenho sempre que lembrar. Traz a pessoa para o seu mundo, não para o mundo dela. Porque Uhum. ela não tem força de ir para o mundo dela naquele momento. Depois que ela ir começando a recuperar, né, se sentindo bem, aí sim. Só que ela tem pacientes que conseguem ir com essas estratégias e Sim. tem pacientes que precisam de medicação. Quando eu vejo que o paciente precisa de medicação, é quando ele passou desses 15 dias e continua só sobrecaindo, só caindo, só caindo. E entra no estágio de desesperança, não tem mais esperança de vida. Aí eu, mais que depressa, já encaminho ele, olha, vamos marcar um psiquiatra, vamos olhar Uhum. para tomar um remédio. Dependendo do caso, a gente já busca a família para orientar a família, olha, vamos fazer assim, vamos trabalhar com ele assim, porque a família ela tem que estar ciente para dar aquele suporte, Sim. para falar com eles, não, vamos caminhar dessa forma, vamos buscar uma estratégia diferente. Existe, tem que ter remédio. Não adianta falar assim, Zé, eu escuto muito, eu não quero viciar em remédio. Não quero, eu vou ficar viciado, Zé. Aí a pessoa toma jalete pro Não faz sentido. Não quero, eu não quero viciar em remédio. Não, remédio vai me engordar, remédio vai me emagrecer, remédio vai me tirar o apetite. Vai emagrecer? Tô precisando, né? Misericórdia, mano. Não, é interessante esse negócio do remédio, porque a minha esposa, a Natália, tá dando crise de ansiedade e tal, Uhum. tal. E ela ficava muito assim, não vou tomar remédio não. Eu tenho fé, eu oro. Natália, Irmã do ciclo de oração. Natália, o negócio é o seguinte, se tem remédio, o remédio não é do capeta não. Se Deus fez o remédio, né? Tem que tomar um negócio, pode tomar, não tem problema não e tudo. E depois que ela viu um vídeo de uma menina, eu esqueci o nome dela. A menina passou por um momento super difícil. Perdeu pai, perdeu mãe, não sei o quê. Nessa época do Covid. E ela começou a dar as crises e super relevante no meio gospel e tal. E passou a tomar remédio. E ela deixou brincar. Gente, eu tomo remédio. Aí ela viu isso, ela falou, ô, peraí, tô vacilando, eu preciso tomar um remédio também. Aí que ela. Tem o tabu ainda. Eu não quero tomar remédio porque eu quero não quero ficar dependente do remédio. Só Eu que acho tem que a um pessoa julga desmame. muito, né? Julga, porque tem aquele assim, toma remédio tarja preta, as pessoas brincam, né? E Aham. nem é um remédio tarja preta, é um remédio que precisa de receita Sim. para controle. Para controle, porque é um remédio que muitas vezes o Estado dá, é um controle do Estado. E também para a pessoa poder ir melhorando, né? Eu não Sim. posso. O remédio, ele ajuda muito em muitos casos, porque o remédio ele vai mudar a sua percepção, dependendo do remédio, muda a sua percepção e te ajuda a sair desse estágio que você está agora. E depois que você pegou ali, tá bem melhor, a gente faz o desmame do remédio. Tem como. Então, assim, como as pessoas ficam muito presas, e se eu ficar dependente do remédio, elas nem vê a possibilidade de ter o desmame, que é tranquilo, dependendo do paciente. Tem paciente que não fica aí muito tempo tomando, e já faz o desmame e tem um bom resultado. A Então, pessoa hoje tem tanto bloqueio que essa coisa do remédio, tanto pro remédio quanto pro psicólogo também, né? Ah, não tô doido não. Gente, não tem questão de ser doido ou não. demais. As pessoas ainda acham que o psicólogo só trata loucura. Gente. Assim, na época, quando eu entrei na faculdade, a professora falou assim, que a nossa profissão era a profissão do século, né? Por causa que
e tudo. Eu falei assim, na época eu falei assim, não é possível, eles falam isso com todo mundo, né? E hoje, realmente é. A pandemia, ela veio aí e deixou todo mundo ansioso. Eles têm até um estudo que até 2000 vai faltar psicólogo e psiquiatra para atender a demanda. E a situação da pandemia, ela agravou muito mais, né? Porque tava até vendo um estudo do Reino Unido e eles já estão começando a investigar que da possibilidade de ter morrido mais gente por consequência do lockdown do que propriamente pela pandemia. E até pessoas, né, com sintomas no quesito assim, nem pegou Covid, mas a mente da pessoa já estava tão assim paranoica, tão com medo, que ela acabou entrando naquilo. Eu conheci pessoas que não agravou no pulmão, mas a mente da pessoa, ela ficou tanto aquilo, eu tô sentindo falta de ar. Eu tô sentindo falta de ar. E começou, ela entrou num estágio crítico da Covid, onde ela precisou ser entubada por causa disso, por causa da ansiedade dela que aumentou porque ela pegou Covid. Não, eu falo de mim, foi até meio engraçado, né? A gente passou um período bastante tenso na pandemia, no ano passado. Eu tenho familiares próximos e tal. E passou pouco tempo depois, nem um mês depois, o meu pai pegou Covid. Meu pai me ligou pra mim, falou assim, não, tô sentindo um pouco de falta de ar. Não, falta de ar não. Tô sentindo cheiro nem gosto de nada. Quando ele falou isso, diante de Deus, eu entrei em desespero. Você vê como que a mente da gente é. Que eu entrei em desespero. E eu lembro que eu falei assim, Deus, meu pai, já sofri demais, a gente já sofreu demais. Por favor, guarda meu pai lá. Não deixa acontecer nada com ele, não. Fui visitar ele. O velho tava melhor que eu, sei lá. Tá brincando comigo. Você vê, tá vendo? Sua mente já tava lá, ó, levando seu pai pra longe. Aí eu falei, pelo amor de Deus. Mas a mente da gente, ela é muito traiçoeira. Então, se você não tomar cuidado, e eu fico feliz porque a palavra de Deus, ela fala pra gente, né? Cuidar da nossa mente. Cuida da sua mente. Cuida da sua mente. O tempo inteiro ela traz esse alerta pra gente. E não é só a ciência, né? Se a gente for olhar, a nossa fé vai trabalhar para isso, pra gente cuidar da mente. Então, a importância de eu cuidar hoje, às vezes a pessoa fala assim, cuidado é não estressar, é ficar zen. Não, gente, é ter um controle. Eu vou estressar, eu vou ficar triste, mas eu vou ter controle da minha emoção. O que é esse controle? Para nós mulheres, eu estou no período da TPM, então o estágio emocional nosso vai lá no alto e cai aqui embaixo. Então, se eu sei que eu estou no meu período TPM, então eu vou ter controle. Não, eu vou evitar coisas que me estressam. Eu já vou avisar, o marido, hoje eu não tô legal. Pra ele evitar, né? Porque homem gosta de atrás. Homem gosta. Então a gente já fala. Então o controle é isso, é eu falar pras pessoas que eu não tô bem. Então eu tenho que falar. Até quando eu tô nesse período aí, eu tô caindo numa tristeza, eu não tô muito legal, eu tenho que falar, gente, eu não tô legal. Nossa, eu não tô bem. Vamos fazer alguma coisa? Então eu preciso falar. É o falar que cura a gente. É o falar que transforma, é o falar que liberta a gente. Então eu preciso falar sem medo do que o outro muitas vezes vai achar. Então eu preciso procurar uma pessoa, né, seja um profissional, seja pastor, seja um amigo seu de confiança, para você conseguir falar o que você está sentindo para buscar uma ajuda. Porque às vezes eu falo, o Alexandre ele não vai me ajudar agora, mas ele sabe de alguém que pode me ajudar e assim a gente vai movendo aí, né? Prevenindo para o pior não acontecer. E hoje em dia, a gente pode definir assim, quais são as principais causas que estão levando à depressão, que tem feito o número disparar? Medo. A causa é medo, mudanças, perdas. Às vezes as pessoas perdem, né, um ente querido. Essas são uma das causas. Traumas não tratados lá atrás também leva a pessoa. Então são N fatores, não tem algo específico. Então, assim, tipo, né? Tem alergia, evita tomar leite, que é intolerância à lactose. Não tem nenhuma causa específica. São vários fatores que a pessoa vai alimentando aquilo ali e leva ela para aquele estágio. Às vezes, a gente estava até conversando esse dia, o Henrique, sobre questões de alimentação, faltas, né, de alguns tipos. Pode sim, mas também não. Não foi comprovado cientificamente que é isso. Não, é falta desse hormônio. Se fosse, a gente tomava um remédio, falta de... Então, por exemplo, a questão da cafeína com ansiedade tem nada a ver, não, né? Então,
Aí a gente vai, vamos falar de ansiedade agora. E se já não tiver, já glorifica aqui agora. A cafeína gera muito estresse. Né? Isso aí a ciência traz muito isso pra gente. A Uhum. cafeína gera estresse. Então, o estresse gera ansiedade. Então, a gente tem que tomar esse outro cuidado. Existe a ansiedade e existe o transtorno de ansiedade. A ansiedade é tipo aquele frio na barriga. Nossa, eu vou lá gravar um podcast com os meninos. Aquela certa ansiedade aí. Não, eu vou tirar a carteira. Aham. Difícil. Essa ansiedade é uma ansiedade natural do organismo. Sim. Mas existe o transtorno de ansiedade, onde eu potencializo aquilo. Onde eu firmo, onde eu quero ter o controle de tudo, onde eu vou roer unha, onde eu vou puxar cabelo, seja Uhum. cabelo, seja barba. Eu vejo muito, tem muitas pessoas que sabem puxar, come unha. Então, por que isso? Eu quero resolver aquilo. Uhum. Eu sofro por antecedência por algo que eu tenho que esperar. Eu tenho que Uhum. confiar que vai dar certo. Mas não, eu alimento. Eu alimento aquilo Uhum. e gera o transtorno de ansiedade. Hoje, só para tentar fazer algo, o pessoal entender a diferença de psicólogo e psiquiatra. O psiquiatra, ele é um médico. Ele estuda medicina. Ele faz o curso de medicina e faz a Especialização, hein? especialização em psiquiatria. Aham. O psicólogo não. O psicólogo é o curso Bacharelado. de psicologia. Então a gente estuda, nós não somos médicos, nós temos o registro CRP. Alguns professores se apresentam, né, é médico da mente, mas a gente não tem o CRM, que é o registro de medicina. Então, o psiquiatra, ele consegue te medicar, consegue te dar atestado. O psicólogo, não. Ele não te medica e nem te dá atestado. Ele te passa para o psiquiatra. Então, a gente trabalha aí, bem dizer, junto. Né? Eu pego, o psiquiatra, ele medica e fala assim, Henrique, faz terapia. O remédio vai te ajudar, mas a terapia também. Uhum. E eu vou falar assim, Henrique, a terapia vai te ajudar e você precisa de passar no psiquiatra. Porque ele vai te avaliar, né, todo o seu sistema para poder te passar um medicamento correto que você precisa para o momento e para aquele sintoma. Uhum. Às vezes o psiquiatra traz lá um diagnóstico seu e quando a gente faz uns testes aqui no consultório, vê, não, a gente vamos estudar mais, às vezes não está indo por esse lado. Então, essa é a diferença. Teria como você se tornar uma psiquiatra? Só você fazer medicina. Entendi. Só quem é da área da medicina, eu já pensei. Eu já quis. Foi só médico. Eu até vi esses dias uma pós em psiquiatria. Aí eu falei, nossa, interessante. Aí eu vi e realmente precisa de ser médico. Tem que ter o CRM, né? Existe, assim, pós, que é uma que eu tô olhando, farmacologia, para poder entender dos remédios. Uhum. Pelo menos para mim ter uma base. Aí, por exemplo, chega muita gente tomando muitos remédios. Então a gente tem que saber que remédio que ele está tomando, que efeito que ele tem. Todos os meus pacientes eu peço cópia dos remédios. Para eu poder estudar para qual efeito que aquele remédio vai dar naquele paciente. Neurológico, comportamental, colateral. Para mim poder ajudar ele. Porque já teve paciente que não deu muito certo com remédio. Eu falei, vamos voltar no médico, porque esse remédio não está se adaptando. Eu não tenho o poder de falar, para o remédio. Não, eu não tenho esse poder. Mas eu oriento ele a buscar uma assistência para dar um suporte melhor para ele daquele momento. Isso é tão legal, porque eu sou um cara viciado em olhar as etiquetas, tudo, eu olho tudo. Igual, exemplo, a Natália fica me zoando direto que a gente vai no Burger King, aí eu peço a nota. Aí eu leio tudo ali, tributos, tudo que é cobrado e tal. Eu nem leio isso não, porque senão eu fico triste. Eu olho tudo, eu olho tudo. Igual remédio, vai tomar um remédio, pode ser o antipirona. Eu vou lá, pego a bula e olho tudo, eu leio tudo ali. Eu acho que eu nunca li uma bula na minha vida. Tá errado. Tá erradíssimo. Tá errado. Quando eu faço, eu pesquiso aqui rapidinho no Google aqui, aí tem aquele resuminho mais ou menos. Tá errado, mas por exemplo, tá super errado. Mas uma pessoa ansiosa, se ela lê a bula e lê lá, efeitos colaterais, isso, aí a pessoa vive aquele ali. Por que eu aprendi a fazer isso? Porque quando a minha mãe deu artrite, os primeiros remédios que ela começou a tomar ali, eu falei, opa, minha mãe tá tendo tal comportamento. Estranho, ela não tinha antes, mas passou a tomar o remédio. Aí eu passei a ler a bula para me ver se era um comportamento por conta do remédio. Aí eu entendi.
Por isso que hoje eu tô. Agora tudo faz sentido. Não, Agora todas as coisas isso aí se que é encaixaram. interessante, que a minha irmã, ela passou por isso esse dia. Eu tenho um irmão de criação e ele tá tomando um remédio que deu insônia. Aí, antes de eu falar com a minha irmã, não, ele vai ter que tomar esse aqui também. Aí minha irmã falou, não, Gil, ali na bula, que o remédio. Eu falei assim, ah, que isso, filha, na bula. Parabéns! Parabéns! É porque é necessário, a gente tem que ler pra gente saber dos efeitos colaterais. Porque tem, por exemplo, tem remédio hoje que a pessoa vai tomar que vai dar insônia. Aí entra com outro Com remédio outro pra quebrar remédio isso. pra quebrar isso. Mas, igual, por exemplo, na prática, a ansiedade ela funciona semelhante à depressão ou é o oposto? É semelhante por causa das questões de comportamento. Ah, A questão mais é que o depressivo ele vai ficar mais isolado, né? Ele vai sofrer uma tristeza profunda. sim. O ansioso ele fica agitado para resolver determinadas situações, mas ele passa por um período de tristeza, passa por um período de inquietação, passa por um período de agitação. Uhum. Às vezes a gente fala que é diferente por ser agitado, né? Eu quero resolver logo, ser proativo às vezes. E o depressivo ele vai mais se isolar, ele não vai querer mais contato. Só que o ansioso ele tem crises. Ele tem crises de taquicardia, né, de sudorese, náusea. Uhum. Então ele vai muito para esses comportamentos da agitação toda. Então assim, para mim controlar uma pessoa em crise de ansiedade ao ponto de sentir falta de ar, eu tenho que ter um controle muito bom para fazer aquela pessoa parar ali. Eu tenho que ir conversando com aquela pessoa e distraindo a mente dela, trabalhando ali, desfocando ela para ela conseguir sair daquele estágio. Porque eu já tive um paciente que ele deu um estágio, gente, parecia que eu ia levar um soco na cara, de verdade. Ele deu crise, ele estava muito nervoso, chorando muito, e ele foi e pegou, e eu conversando com ele, trabalhando a respiração, ele literalmente ele fez assim para dar o soco. Que isso? E eu tava assim, aí ele socou a parede. Crise de ansiedade, por conta da crise. Só que como eu sabia que o comportamento poderia variar a qualquer momento, então eu estava preparada para aquilo. Eu sabia quando me esquivar, quando ajudar, quando pegar na mão. E se é uma pessoa que não sabe, vai para cima da pessoa. Não, se fosse eu tinha tomado soco na cara. Ou até tomado soco na cara, porque é um momento de crise da pessoa. E eu tenho que respeitar. Eu não posso falar, para, respira, respira. Não, eu tenho que sentar, tenho que conversar. Tentar acalmar, né? Tentar acalmar a pessoa, sem bater de frente com o sintoma que ela tá tendo. Calma, fica calmo. Gente, você quer deixar um ansioso mais ansioso, é mandar ele ficar calmo. Fica calmo, vai passar, vai passar. É tipo, mó fácil, né? Ah, eu tô nervoso, vou ficar É o calmo. famoso falar é fácil. Na teoria, mas não, respira, respira. Alivia esse estresse, joga esse estresse pra fora, joga essa angústia pra fora, joga esse medo pra fora. E ir trabalhando a respiração. E tentar tirar a pessoa do ambiente. Se ela tá com crise no culto, tira ela pra fora, leva pro gabinete, leva ao estacionamento. Eu tenho que tirar ela daquele ambiente. Porque a mudança de ambiente mexe com o emocional. Aí a pessoa vai olhar de outra forma e vai tentando buscar se recompor, né? Novamente. Mas se eu tentar ajudar ela naquele lugar, não resolve. Porque é ali que deu o start pra ela ter a crise. Mas hoje tem algum público-alvo que sofre mais, por exemplo, uma faixa etária que tem sofrido mais com a depressão e ansiedade? A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, fala muito da questão dos 17 até os 40. Né, que é onde, se a gente for olhar, o pique de muitas emoções. Sim. 17 anos, Enem, faculdade, às vezes o primeiro emprego, né? E às vezes, e os 40, às vezes é mandado embora, crise de identidade, às vezes termo de casamento, então tá mais ou menos aí variando dessa faixa etária. 17, mas existe também na adolescência. Sim. Então não quer dizer que só essas pessoas que vão acontecer, não. É só uma como que eu posso dizer? Eu perdi a palavra. É uma Média. média. É uma média, mas acontece muito também com adolescente. Então a gente sempre tem que ficar aí atento a comportamentos. Mudança de comportamento. Sempre é bom conhecer a pessoa, né? Sim. Com quem você convive ali. Você conhece aquela pessoa, você sabe como que o comportamento dela tá. Eu perguntando, tudo bem aí? Está diferente hoje? Aconteceu alguma coisa diferente? Como que você tá? Vamos falar das emoções? Vamos falar dos sentimentos, né? Os sentimentos é o que está ali, a emoção é o inato.
É engraçado que a gente tem visto muito adolescente com depressão e ansiedade. Muita. Sim, sim. Por isso É que eu algo falei que que é uma média, mas que hoje a gente vê muito ao contrário. Muito. A pandemia, ela potencializou muita coisa. Uhum, Muita coisa mudou. Então, muita coisa a gente tem que estar estudando de novo para a gente poder apresentar. Então, eu falo assim, eu ainda sou o tipo de pessoa que não sei nem se é errado falar isso. É errado, eu não vivo muito de referências. Eu aham, vivo a experiência do hoje. Porque a experiência do hoje, ela tem um impacto muito grande. sim. O de lá atrás, ele vai me ajudar muito no hoje, que é essencial, é minha Uhum. base, as informações que eu tenho lá atrás. Mas o hoje está muito diferente. Sim. A nossa mente muda o tempo inteiro. O Uhum. mundo mudou muito, muito, Sim. muito, muito, muito. Então eu tenho que trabalhar isso aqui hoje. Então eu tenho que buscar as ferramentas de hoje para ajudar hoje. Aqui, a depressão, ela sempre vem acompanhado com a ansiedade. Nem sempre. Nem sempre vem junto. A maioria das vezes não. Às vezes a gente pega comportamentos, que Uhum. aí a gente assimila uma coisa com a outra, mas não quer dizer que uma pessoa depressiva é ansiosa. Pode vir tipo ao contrário, uma pessoa ansiosa se tornar depressiva, por causa da potencialização, mas não depressão primeiro e depois ansioso, porque fica mais difícil. Porque quando eu estou no estágio de uma tristeza profunda, eu não vejo esperança. E o ansioso, ele já vê, não, eu tenho que fazer, ele tem aquela potencialização. Sim. E o depressivo não, pode ser muito ao contrário, mas nem sempre vai vir junto, uma coisa ligando com a outra. Aí a gente vai tipo, depressão, ansiedade, suicídio. Pode sim, mas pode vir o suicídio de uma emoção do momento. É. Uma sobrecarga ali da situação que a pessoa está passando ali naquele momento. E o que essas pessoas, assim, pessoas que são diagnosticadas com depressão e ansiedade, o que faz ela? Qual que chega o ápice que ela chega assim, não, eu vou me matar? Normalmente é a desesperança. A pessoa não vê mais esperança em nada. A florzinha, ela foi proposital. O que acontece? Eu vou perdendo o foco. Vou perdendo meus objetivos, meus sonhos, meus planejamentos, meu contexto histórico não faz mais sentido para que eu vivo. Eu me vejo assim vazio. Uhum. Então eu não vejo a chance de eu reflorescer. E existe uma chance. Só que ele tá tão desesperançoso que as coisas perderam sentido. Não tem sentido mais eu ter minha família. Não tem sentido mais eu ter sonhos. Não Uhum. faz sentido, parece que não encaixa. Sim. Então ele sente aquele vazio. Então, assim, é mais fácil eu aliviar isso tudo. Só que ele não quer aliviar, ele não quer perder a família. Sim. Ele quer, tipo assim, não, eu vou tomar uns remédios aqui, eu vou aliviar essa dor, que eu escutei relatos assim, de pacientes assim. Uhum. Velho, eu não quis morrer. Eu quis tomar o remédio para me aliviar toda a dor, eu ia ficar em coma 2 semanas e ia voltar de novo. Sim. Entendeu? Aí o paciente fala isso com você vai ser uma pessoa suicida. Tendência suicida que a gente fala. Porque ela falou que não, eu só quero aliviar minha dor e depois eu volto. Então tem pessoas que têm a tendência suicida e tem outros que diagnosticados que não. Isso, que não. Tem pessoas que é uma emoção daquele momento, uma sobrecarga de emoção daquele momento, que é uma pessoa que brincava, tudo normal, trabalhava, só que a questão que tá, não vem do nada. Uhum. A pessoa ela já vem com uma sobrecarga de trabalho, família, aquela sobrecarga, só que ela não está sabendo lidar com aquela emoção. Só que ela não busca ajuda. Então ela vai trabalhando aquilo, vai pondo tudo dentro da gaveta, tentando fechar a gaveta, tudo dentro da gaveta, tentando fechar a gaveta. E não trata de nada, não, é só um momento. Eu tô sobrecarregado, mas vai passar. Não vai alimentando. Não, tá tudo bem. Eu vou pensar em suicidar, não, tá doido, Zé. Vai alimentando. Só que chega uma hora que a gaveta não fecha. Aí ela quer saber, eu vou largar isso tudo. E quer cessar a vida dela. Uhum. Por causa daquela agitação. Então, hoje, o que muitas coisas é a aceleração demais. Mas um adolescente não acelera. Sim, um adolescente não tem o pico de obrigações que um adulto tem. Sim. Mas a cobrança que um adolescente tem é muito grande. É os pais em cima, é a galerinha, é a rede social que detona muitas vidas. Uhum. Muitas vidas, porque além de incentivar o suicídio, que a gente vê muito em rede social, Sim. desafios, né? Uhum. Além de ter esses desafios, tem a referência no quesito de comparação. Nossa, Alexander, adolescente, faz isso, tem aquilo outro, pode isso, Aí a pessoa se frustra com aquilo ali e quer tomar uma decisão. Isso é tão interessante da rede social que até o Tom Holland, né, que faz o Homem-Aranha, ele publicou um vídeo
falando que ele não tenta as redes sociais. Porque ele tava assim, Sim, depressivo, muito ansioso. adoece. E ele falou que não tinha tempo pra voltar. E as pessoas hoje, uma coisa que eu sempre falo com a minha esposa, é, Natália, tá mexendo muito no celular, a gente tá mexendo muito no celular, vamos dar um tempo. Uhum. Porque acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular e Sim. olhar o WhatsApp. Se tem Uhum. alguma demanda de serviço, alguma Uhum. coisa, alguma Uhum. notícia. Beleza. Aí vai tomar um café, toma o café com o celular na mão. Ou seja, querendo ou não, eu tô alimentando minha mente. Sim. Isso. E aquilo que importa mesmo ali, eu tô deixando de lado. É saber o que que eu alimento. Hoje a gente direciona muitas pessoas. Qual que é a sua rotina? A gente pergunta, né? Ah, você vai Uhum. levantar a hora. Então vou montar uma rotina diferente, sabe? É sem celular, literalmente. É levantar e sentir a emoção, sabe? Você Uhum. levanta e dia você levanta estressado. Sentir aquele estresse. Não, hoje eu tô muito estressado, eu dormi mal. Não, mas deixa eu ali tomar uma água. Uhum. Que aí eu já começa a energia, ele já começa a fluir diferente. Uma água desperta, sabe? Devocional ajuda muito, a fé ela ajuda muito nesse quesito. Então eu vou fazer ali meu devocional, vou conversar com Deus, vou orar, não, vou meditar. A Uhum. meditação ajuda demais, né? Por mais que muitas vezes a gente fale assim, ah, mente vazia, não é. É você tá ali se encontrando com você, tipo assim, se localizando. Uhum. Quem sou eu? Qual vai ser minha estratégia? Qual vai ser meu planejamento? É eu me esvaziar ali um pouco para me começar uma rotina. Porque se eu já começo ali com o celular, às vezes você abre e tem uma notícia péssima ali. Aquela notícia péssima, você já começa a alimentar aquela notícia. E agora eu entendi muita coisa. Vai, Telegram, larga você de lado. Porque você já pega, sei lá, uma notícia ruim que você não quer, tipo, você nem abriu o olho direito, já tem uma notícia ruim, então você começa a fazer o que você TV é a falou. mesma coisa, né? Não, TV, você já liga a televisão, trânsito ruim. Nossa, meu dia vai ser ruim demais. O trânsito, até eu chegar no meu serviço, meu trânsito vai ser horrível. Aí você liga naqueles jornais bem sangrentos, né? Não, eu era viciado em jornal. Eu gosto, sabe? Eu Uhum. gosto mesmo de jornal e tudo. Eu era viciado, queria ver na televisão, no celular ali. Eu gosto também de jornal físico e tal. Uhum. Uhum. Hoje não tem mais. Mas chegou o ponto de lá em casa, Natália não vai pôr. Acabou. Não, é porque existe a diferença daquele jornal noticiário, que vai Aham. trazer informações, cultura, né? Que vai Sim. te É porque ajudar. o do Brasil o jornal do Brasil hoje ele é muito diferente do lá fora. É, Notícia ruim fica na última página, que é o contrário, é. fica na primeira. Não. É, e é tão engraçado porque hoje toda televisão que você vai, todo canal de TV tem sempre aquele jornal que é só de crime. E, Eu acho impressionante, igual, por exemplo, tem um que passa a manhã inteira. não, Fica de 6 da quando manhã eu até 11h30. quando eu tava em casa, era a mesma reportagem que passava de manhã, passava de tarde, passava à noite. Então, assim, reforçando uma coisa ruim na sua mente. Então, a gente, nossa mente, ela funciona assim. Você vai falando, eu vou aprendendo aquilo. Eu vou captando aquela informação, vou trabalhando aquela informação na minha mente, aí meu inconsciente começa a viver aquilo. Aí a pessoa começa até a ficar com paranoia. Ah, não sei quem seguiu, não sei quem. Aí você começa, será que alguém me seguiu? Será que isso vai acontecer comigo? Você começa a ficar, entrar em crise. E pra mente do depressivo, vendo isso, ele trabalha com a mente dele, cria, né, aquele, esqueci a palavra, como se fosse algo engessado. Eu já sei onde que tá a chave, já sei onde que é o meu carro, eu já sei o meu caminho. Pro depressivo, ele vendo isso, a notícia ali de manhã, tarde e noite, uma notícia ruim, a mente dele, Ele vai alimentar aquilo. Você fala no Uhum. sentido de se ele vai viver aquilo? isso, Vai. Ele vai alimentar aquilo. Então ele pega o que está acontecendo para ele. Só que ele não pega no sentido de vai acontecer comigo. É que tipo, pra que eu vou viver se ele ficar desse jeito? ah, Entendeu? É, ele não entra num trauma, nossa, o mundo já tá ruim, olha lá, mas eu tô aqui, entendeu? Uhum. Aí ele começa a alimentar como realmente não faz sentido eu viver isso. Então eu ver esses tipos de reportagem não vai me ajudar em nada, não vai me agregar em nada, 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 nada. Então isso só piora a minha situação, só me adoece mais. Eu vou só alimentando algo, criando algo, né? Que eu acho que é isso que você fica me perguntando no sentido de eu vou criar algo ou eu vou viver aquilo, uhum. né? Ele, não faz sentido eu viver isso, sendo que né, eu já estou desesperançoso, não faz sentido para mim viver, eu vou alimentar isso para
Assim, o depressivo, ele sofre muito porque ele não vê esperança em nada. Uhum. Não faz sentido. Tanto que ele sonha muito em ter um celular top. Eu tenho celular, mas pra que eu tenho celular? Eu sonho em ter um carro lindo. Conquisto o carro. Não faz sentido mais eu ter esse carro. Ele não vê esperança no que ele tanto queria. E isso é triste, porque a pessoa tá sem sonho, tá sem foco. E como que eu vou ajudar essa pessoa, José? Medicamento e acompanhamento. E a terapia. Porque na terapia eu vou devolvendo tudo para ele, eu vou trazendo para ele buscar dentro dele estratégias, a gente vai trocando ideias no quesito dele se encontrar de novo, sabe? Eu preciso que ele se encontre. Porque a pergunta que eu faço, né? Todo mundo fala, lá vem a Gisele com aquela pergunta. Quem é você? Posso perguntar, Henrique, quem é você? Eu posso perguntar, Alexandre, quem é você? Vamos para uma análise aqui. Vamos para uma análise. Quem é você? Eu preciso ter uma resposta. Quem sou eu? Né? Quem é a Gisele? Quem é o Henrique? Porque eu perco minha singularidade, eu perco meu eu. Depressão, a pessoa perde quem é ela. Imagina você não saber quem é você. Você não se encontra em lugar nenhum. Você perdeu você dentro de você. O depressivo para tratamento, ele é um pouco mais complicado de tratar o depressivo do que o que tem a ansiedade? Ou não tem, tipo assim, um grau de dificuldade? Eu acho que grau de dificuldade não existe. Existe para o paciente, né? Porque a gente vai ter técnicas, só que tudo depende do paciente. Não tem, assim, uma dificuldade. Existe se a pessoa falar, não querer o tratamento. Porque tem pacientes que eu falo, a doutora se deu alta, o doutor não tá seguindo. Porque eles mesmos, a gente fala, vamos fazer o diário terapêutico, vamos fazer uma rotina diferente. Aí eles mesmos não fazem. Então, se o paciente não fazer, aí entra numa dificuldade. A dificuldade está nisso aí, o paciente não está buscando. E é difícil no quesito da depressão, porque a pessoa está super para baixo. Aí, vamos dizer que, respondendo, então existiria, sim, um nível de dificuldade, porque o depressivo, ele está desanimado. Mas aí eu cobro, aí eu falo para ele, olha, você vai se policiar e você vai colocar na sua cabeça. A Gisele vai me cobrar isso. Você vai pôr na sua cabeça. Não vou fazer isso que a Gisele vai me cobrar. Aí depois que eu construo isso, que ele vai se culpar, né, digamos assim, porque a Gisele vai me cobrar, então eu vou fazer, aí ele começa a buscar. E eu vou buscando dentro desses pacientes técnicas que ajudem ele. Eu preciso conhecer ele. Aí eu conheci ele. Então eu vou começar a tratar a partir das técnicas dele. Tem paciente que eu descobri recente que desenhar ajuda ele demais. Então vamos usar o desenho? Tem paciente que a escrita terapêutica super funcionou. Então vamos fazer escrita. Tem paciente que não gosta de escrever, manda áudio. Áudio. Entendeu? Então eu vou usando as técnicas de acordo com o que ele apresenta para mim. Então eu vou conhecendo ele, né? E ajudando ele a partir do eu dele. Então, os tratamentos para vencer tanto a depressão quanto a ansiedade, eles variam de acordo com a pessoa. De acordo com a demanda da pessoa. Ah, sim. E até os medicamentos. Vai ter medicamento. Hoje a gente tem inúmeros antidepressivos. Muitos remédios. E cada um vai de acordo com o organismo da pessoa, né? Como que a pessoa vai se adaptar com o remédio. Então não é o dor de cabeça de pirona. Não é dor muscular, Dorflex. Não tem algo específico, vai de cada paciente, cada um, cada grau. Mas já entrando na era cristã, né? Nosso bate-papo aqui tá muito bom, de verdade. Eu devia ter pego um caderno pra anotar. Sério, eu tô zoando. Bom, vai ficar gravado. É bom que já fica gravado, Vou ver verdade. esse podcast por 50 vezes. Depois a gente faz parte 2. Aí já. Semana que vem já? Pode ser? Não, a gente tá fazendo temática. Setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul. Dezembro é o quê? Dezembro, qual cor que é de dezembro? Dezembro é vermelho. Natal. É Copa esse ano, velho. É Copa. Se Deus quiser, vai ser verde e amarelo. Mas, uma coisa que é muito comum a gente ouvir, principalmente no meio cristão, é que a depressão, falta de fé. Em que parte a falta de fé ela pode ajudar na depressão? A depressão seria uma falta de fé em si? Não, falta de fé a gente já pode falar que não é.
de fé, não. Existe hoje, a gente vê muito caso de muitos pastores de depressão. Porque a depressão é uma doença, né? A gente já falou, um transtorno mental. Então, é um mix de emoções, vamos dizer assim. Um mix de emoções, uma descarga de emoções. Então, não é falta de fé. Se a gente for ver, na Bíblia tem, né? A gente estuda muito em Reis, né? Foi errado. Davi também. Isso. Então, assim, homens super firmes na fé, Sim. super cheios do Espírito Santo, super cheios de Deus. Então, eu não posso falar que é. Só que se é uma pessoa, porque nós, seres humanos, a gente tem que ter uma. Como que eu posso dizer? Eu perdi a palavra. Eu tenho que ter uma crença em algo. Mas a palavra ainda não é crença, ela vai voltar aqui. Eu tenho que crer em algo e isso me motivar a vencer a situação que eu estou. Né? Que nem no meu caso, quando o médico falou, Zé, você não pode ter filho. Você tem uma doença e isso vai dificultar, que não sei o que, você não pode ter filho, você vai sofrer tudo. Então, a minha fé me fez crer que não. Eu dó de você, meu amigo, você é só o médico. Sabe de nada. Sabe de nada. Tá escrito lá que os sonhos. Então, pronto. Então, eu me baseei na minha fé e coloquei aquela fé lá em prática para me libertar daquela situação. Então, a fé, ela ajuda muito, né? A gente vê muitos casos de pessoas que firmaram ali na fé, buscaram até hoje, alcoolismo, alcoólatra. Maioria, foi a fé. Colocando a fé em ação que ajudou ele a superar aquele momento. Então, a fé, ela é importante, porque a pessoa ela tem que crer em algo para ajudar ela a se motivar a sair daquela situação. Mas não quer dizer jamais que ela não está com fé. Ela vive ali um período assim de ausência de crer, né? Dela. Ela se ausentou daquele momento. Não que Deus deixou de estar ali com ela, não que ela deixou de crer. É uma ausência momentânea, onde a pessoa se perde de acordo com as suas emoções. Mas aí ela se recompõe, ela corre atrás, ela busca, ela monta estratégias de disciplina que vai ajudar ela, através da fé dela, a superar aquele momento, né? Que é muito importante. Recente eu atendi um paciente que veio a falecer e ele falava comigo, olha, hoje eu sei que eu tô morrendo, mas a minha vida não acaba aqui. Então, assim, a fé dele, até o último instante, ele falava comigo, eu vou morrer, velho. Eu lembro que eu ainda falei, ele me apresentou, né? Eu sou Gisele, que era trabalhador, e agora eu sou Gisele, que tá morrendo. E eu falei que não, prazer, melhor, né? Ele falou, vamos pôr aí, o João, que é João trabalhador, e eu sou o João que tá morrendo. Eu falei assim, prazer, eu sou a Gisele também, que tá morrendo. Ele falou assim, você veio me atender, você também tá com alguma coisa? Eu falei, não, eu também tô morrendo, eu tô junto com você, tô na fila, a qualquer momento vai ser a minha hora. Então, assim, aí ele, não, Zé, mas eu creio em algo. E eu creio que minha vida não acaba aqui. Então, ele usou a fé dele até o último momento. Então, a fé, ela tem importância na vida da pessoa. Ela tem que pegar aquilo ali como uma força para motivar ela a não desistir. É uma motivação que a gente tem que buscar. É eu crer em alguma coisa. Eu crer em algo que vai me ajudar a suprir a minha dificuldade. Porque se é uma pessoa vazia, né? Então a chance dela continuar vazia é muito grande. Aí vai só alimentando a desesperança, a falta de motivação, e por aí a pessoa vai só se perdendo. Onde ela vê que, tipo assim, eu não tenho força mais. Eu me ajudo. E isso é muito perigoso. Quando eu tenho a fé, né? A fé move montanha. Eu firmo ali na fé, vou colocando em prática. E até envolvimento, né? Hoje a gente vê o mundo cristão. Tem muita coisa para fazer. Então a pessoa firma ali, não, eu vou ajudar nisso, vou fazer aquilo. Então ela acaba ocupando a mente dela. E isso ajuda. Né? Se é uma pessoa que, eu não frequento nenhuma igreja, digamos assim, não frequento nada. Então a chance de eu ficar ali isolado é muito maior. A chance de eu aumentar os meus sintomas é muito maior. Então quando eu me envolvo, eu desenvolvo. É bem assim. Faz da nossa igreja. Passou lendo. Então, assim, isso é muito bom pra gente quando a gente vê a nossa fé e coloca ela em prática. Colocar a minha fé em prática. Mas jamais fale que você está sem fé. Mais fale que você está sem Deus, que é uma prova, que Deus está me testando, que a gente escuta muito isso. Deus está me testando, velho. Por isso que eu estou passando por essa situação. Deus está vendo aonde eu vou chegar.
Deus tá me Como se ele castigando. precisasse, né? É. Tipo, ele já sabe Como de se ele tudo. precisasse. Mas não, mas aí entra aquela questão de culpa. Eu quero culpar alguém, então é mais fácil eu culpar Deus. Não. Ou eu pequei, ou eu tô passando por uma situação, prova. E não é, é uma questão de uma doença mental. É as suas emoções que fazem você chegar nesse estado. Alerta e cuida das emoções, cuida dos pensamentos, duvide dos seus pensamentos. Sabe aquele pensamento que vem? Que vem, gente. Todo mundo tem a nossa mente. Quando eu vou dormir, você acha que sua mente para? Não para, ela continua funcionando. Então, assim, ela não para momento nenhum. Então, eu tenho que cuidar. Eu tenho que duvidar do que eu tô pensando. Uhum. Porque vai ter pensamentos que vai me levar pro buraco. Vai ter pensamentos que vai me colocar pra cima. Aí, opa, Alexander não pensa nisso. Gisele não alimenta isso. E bola pra frente. É ter controle dos meus pensamentos. Uhum. É muito importante. É a favor de toda a igreja ter, não vou falar um ministério, mas ter uma equipe ali de psicólogos. Sim. Principalmente pros pastores. Principalmente pros Que pastores. hoje Não só muita pros gente tem morrido membros. de pastor, né? Muito pastor tem É, sofrido com isso, né? sim, porque o pastor, ele sofre muita sobrecarga, Demais. muita ingratidão, gente. Ingratidão mexe com o nosso emocional. Então, o pastor, ele tá ali de frente e sofre muito. Então, tinha que ter para ter um amparo para os pastores. E se a gente conseguisse fazer algo multidisciplinar, que a gente fazia muito na faculdade, vir psicólogos de outra instituição, de outra igreja, de outra Uhum. denominação, para atender os pastores aqui, melhor ainda. Porque quando eu tô ali, aí eu vou atender o Alexandre, eu já conheço o Alexandre, então cria vínculo, então não dá resultado. Sim. Então, se a gente conseguisse, ia ser sensacional para os pastores, para ajudar o pastor a orientar a membresia, né? Não sei mas para ajudar todo mundo ali e os próprios pastores. Então, os Ter pastores cuidado, né? Uhum. ser cuidado, porque ele cuida de tanta gente e não é cuidado. Eu cuido de muita gente e eu sou cuidada. Eu passo pelo psicólogo também, porque eu tenho que cuidar da minha mente, porque vem gente com algo para mim, se eu não estou preparada emocionalmente, eu vou absorver aquilo, até com falas. Chega algum paciente e fala, nossa, você foi antiprofissional nisso. Aí a pessoa fala isso comigo, aí eu vou, não, realmente. Aí eu vou alimentando aquilo. Então, se eu não for no meu terapeuta trabalhar isso me joga para baixo. Vamos ficar de olho. E assim, os pastores, né? Então, eu sou super a favor. Tanto toda instituição teria, Uhum. sabe? Toda instituição teria que ter empresas, escolas, porque é uma sobrecarga de emoção muito grande. Então, assim, se a gente conseguir. Vai estar perto, Deus em nome Tá de Jesus. perto, não, Tá Jesus. Se o perto. Senhor assim quiser, vamos conseguir. Vamos cuidar dos nossos pastores aí, ó. E é tão curioso porque hoje o que mais se vê com pastores depressivos, pastores sofrendo disso. E há 10 anos atrás, por exemplo, se você visse uma notícia, pastor tal se suicidou. Gente, que absurdo, um pastor suicidar e tal. Acabou virando algo rotineiro já, né? Porque quem fala, o pastor é o que mais sofre, né? É o que mais sofre. Sofre E calado. ele sofre calado e ele não pode demonstrar que ele está passando por um momento de precisa de ajuda. Porque o julgamento ele é muito cruel. Nossa, imagina se o pessoal, fulano tá fazendo isso? Mas tem Deus, não? Primeira é essa. Não ora. Não ora. E não é. E a gente tem que até tomar um cuidado com isso, porque até tudo em excesso te prejudica. Então eu tenho que ter um controle. Porque às vezes você vai falar assim, Zélia, eu oro tanto, mas esse tanto também pode te prejudicar, porque você começa a se culpar e não vê resultado, frustração. Então tudo na nossa vida tem que ter uma ponte de equilíbrio, porque se eu não tenho uma ponte de equilíbrio, eu adoeço. Então não é falta de Deus, não é ausência no sentido de que Deus não esquece. É transtorno, é uma doença que precisa ser tratada, precisa ser cuidada. E se tem os pacientes sintomáticos, é sintomáticos. Se a gente vê sintomas, não, vamos cuidar. Mas tem paciente que não apresenta nenhum comportamento. Só eu falando com ele que eu vou saber. Então a gente fica atento, né? Sim. As pessoas ao nosso redor, não estamos pensando, não, mas tomar um cuidado, porque às vezes a gente conversa com a pessoa, não é mesmo, Henrique? E aí? A gente tá aqui. É desligar aqui, sabe? E dar atenção para aquela pessoa, acolher aquela pessoa, ter aquela escuta assim, não, realmente, tentar, conversar. Porque é tudo assim, tá bem, Alexandre? Eu tô bem, e você? Você faz isso aqui pra mim, que não sei o que, a gente nem escuta a pessoa se a pessoa realmente tá bem. E essa é uma aceleração que adoece.
Porque você não escuta. Eu já me peguei no telefone, até lá na fábrica, boa tarde. Boa tarde, a pessoa nem falou boa tarde, eu tô bem e você? A pessoa nem perguntou se eu tô bem, mas o automático, eu tô bem e você? O poder da rotina. Poder da rotina. Isso Automático, não é né? automático. Ô, Gi, se você puder compartilhar pra gente, não sei se pode, algumas técnicas de lidar com uma pessoa que ela entra em crise, a gente, não sei se pode compartilhar isso com todo mundo, Uhum. e de uma pessoa que está depressiva. Um exemplo, o Alexander, ele dá uma crise de ansiedade agora. O que que eu posso fazer para ajudar ele? Porque hoje em dia tem pouca informação disso, né? Uhum. Então, até mesmo em um culto, uma pessoa dá uma crise dessa, o que que eu tenho que fazer? Uhum. É mais a prevenção. Porque técnica vai de acordo com a abordagem do profissional. Hoje, o que eu, Gisele, de acordo com a minha abordagem, eu trabalho? Eu trabalho com esse paciente a respiração, algo simples, algo que muita gente fala assim, Gisele, que idiota. Eu já escutei de paciente falando, Gisele, você é muito idiota, eu respiro. Eu falei assim, eu sei que você respira, mas você tem que prestar atenção na sua respiração. Então, o que é um paciente em crise na igreja? A pessoa ficar muito agitada, eu vou tirar esse paciente daquele ambiente, vou sentar ele, que a gente precisa sentar essa pessoa, gelo, água gelada, molhar a mão daquela pessoa, molhar a nuca daquela pessoa e trabalhar a respiração. Uhum. Literalmente. É devagar, não é acelerado não, é contar até 10. Junto com a pessoa, puxa com a pessoa, solta com a pessoa. Devagar, para a pessoa sentir aquela respiração. Ela não vai conseguir na primeira, na segunda, na terceira e na quarta. Não vai. Então você tem que ir tentando, você tem que manter a calma. Você tem que ficar calmo. Porque se você ficar agitado, você deixa ela mais agitada. Uhum. Então eu tenho que trabalhar. O primeiro passo nosso é trabalhar a respiração da pessoa. Uhum. Respira comigo. Eu não tô aguentando. Vamos junto. Tem pessoas que a gente tem que deitar no chão. Eu deito do lado da pessoa, porque a pessoa não tá aguentando porque tá com a fraqueza nas pernas. Então eu deito com aquela pessoa no chão e trabalho a respiração. Porque primeiro eu tenho que fazer ela mandar oxigênio pro cérebro, porque ela começa a se perder ali. Então ela tem que respirar para ela se encontrar. Hoje a gente já viu muitos casos, né? Eu posso, lá na igreja mesmo, que vocês mesmos já me ligaram, por causa dessas questões. Uhum. De adolescente que teve essa crise e a gente sentou e respirou, trabalhou a respiração para ajudar aquela pessoa a se encontrar sem ninguém por perto. Não adianta eu estar nós dois e ele, o pastor, não sei o que, não sei o que. Não. Tem que ser só duas pessoas. Porque muitas pessoas ela não consegue concentrar, ela começa a parar para olhar para aquela pessoa. Uhum. Porque já aconteceu, deu no telefone, vai pro banheiro, não fica perto de ninguém não, porque eu tenho que tirar a pessoa daquele ambiente para ela não se sentir, né, não julgar ela pela situação, né? Então eu tiro aquela pessoa do ambiente e trabalho a respiração com ela com crise. Se for crise, ao ponto que a pessoa fica em ataque cardíaco, fica mexendo muito as mãos, mexendo o cabelo, agitada, aí eu tenho que trabalhar a respiração para ajudar ela a se contar. Aí eu vou trabalhando a respiração, começo a contar coisas. Como que é na sua casa? No seu banheiro? Qual que é a cor que tem lá que predomina? Ah, amarelo, branco, para ela ir voltando, entendeu? Aí eu vou mudar, tirar ela do ambiente, trabalho a respiração e pergunto algo aleatório. Casa dela, do quarto dela, de caneta que ela tem, porque ela vai desfocar o pensamento. Uhum. Porque como ela tá ali agitada, ela desfoca o pensamento para poder pensar no que tem dentro do quarto dela. Aí isso ajuda demais. Falar da gente também ajuda, mas o falar, para quem não tem técnica, acaba prejudicando. Então não vão pro lado do falar. Vão pro lado do perguntar à pessoa e trabalhar a respiração dela. E um caso de depressão, eu tenho que escutar a pessoa. Não tem uma técnica que qualquer um consegue fazer, no que não menosprezando ninguém. Todo mundo tem capacidade de correr atrás, de Sim. estudar, mas é para acolher aquela pessoa. Porque às vezes ela vai virar e falar assim: ah, meu mundo acabou, meu namorado terminou comigo. Então a pessoa não sabe acolher, ela fala: tá assim pra disso. Entendeu? Uhum. Acha que aquilo é, nossa, Pra gente pouco. é burro, mas pra ela. Pra ela Aí você não. quer ter mania de ser ogro aí, ó, tá vendo? Então, assim, é direcionar a pessoa, não, vou te encaminhar para alguém. Lembra da Agi? Não, vou ligar para a Agi aqui, se eu estiver perto, eu com certeza vou. Ou indico um outro profissional que pode também ajudar, que hoje, graças a Deus, a gente tem muito profissional aí bom no mercado.
que pode dar esse suporte, né, para poder ajudar essa pessoa nesse momento de crise. E por exemplo, a mesma questão é óbvio, né, da depressão, né, e a falta de fé. Na ansiedade é a mesma coisa. Mesma coisa, não existe, é falta de fé. A ansiedade é falta de confiança em si. A pessoa não confia mais nela, ela confia em Deus, mas ela não confia nela. Então ela começa a duvidar dela mesma. Então é falta de confiança em si mesmo, a ansiedade. Você não confia em si, você precisa confiar em você. Você precisa acreditar no seu potencial, você precisa se qualificar, no sentido não de qualificar certificados, mas as suas qualidades, sabe? Estou com 30 anos, olha onde você chegou, olha quem você é. Ah, Zé, só tem 15 anos, você ajuda sua mãe dentro de casa, você faz isso, você faz aquilo outro. Eu preciso valorizar, você está no 6º ano, você passou para o 6º ano, você correu atrás para você chegar no 6º ano, então eu preciso valorizar aquela pessoa no estágio que ela se encontra, para ela poder ver se não, realmente, Zé, tá? Nossa, realmente. Aí, muitos é assim, tá de novo para você ver. Porque o raciocínio de uma pessoa de ansiedade é agitado e ao mesmo tempo lento. Você fala para a pessoa, porque o psicólogo ele não vai te entregar tudo mastigado. Sim. Ele usa metáforas, palavras, para você pegar, captar a partir do seu raciocínio e você trazer para a gente. A partir do que você tem conhecimento. Aí eu vou bolar aquilo e vou trazer. E quando eu vejo que não está fluindo, aí opa, a gente precisa mudar esse traço. Vamos fazer diferente. Aí a gente começa a trabalhar dessa forma para ajudar o paciente. Ô, cego, eu tô tá doido Bom, né? demais. Aquilo que você falou da questão do envolvimento na igreja, você crê que hoje o cristão tratar desses sintomas da depressão e ansiedade é mais fácil do que pessoa que não tem Jesus na vida? Essa pergunta aí, sabe? Vamos dizer que ela. Vamos falar que ela é antiética, ela, dependendo da situação Sim. como eu trago essa pergunta, ela me paralisa. Então, o que acontece? Eu não posso falar que sim. Atrapalha? Se uma pessoa ela não é cristã, ela não tem Jesus, ela vai ter uma dificuldade? Nem sempre. Não, digamos que não. Porque essa pessoa ela vai buscar uma outra estratégia, né? Eu, Gisele cristã, Gisele, né, desligando a chave psicóloga, vamos falar assim, não. A Gisele cristã acredita que a fé ajuda demais, é essencial na vida da pessoa. Mas todos os psicólogos eles não vão só olhar a isso, entendeu? Eles vão ficar atentos à movimentação. Ele pode não fluir aqui na igreja, mas ele flui no Muay Thai, numa atividade física, ele busca um escape aqui. Então, a nossa fé, ela nos ajuda muito, ela é essencial para a gente. Ela é nossa base, é minha estrutura, é meu começo, é meu recomeçar. Mas cada um tem a sua subjetividade. Então, eu não posso generalizar. Entendeu? Eu não posso pegar isso como um fator de risco ou de não risco. Sim. Então, vai muito do paciente. A questão da atividade física também ajuda. Ajuda demais, é essencial. Mas também tem muitas pessoas que não vai para esse caminho, né? Tem pessoas que vai e tem pessoas que não. Então eu vou de acordo com a subjetividade da pessoa. Como que ele vai trabalhar isso? Como que ele vai pegar aquela situação e sobressair sobre ela? Qual estratégia que ele vai buscar para vencer aquele obstáculo? Dificulta, mas vai da estratégia dele. Qual estratégia que eu vou usar para me ajudar nessa situação? Tem a fé, tem outras que também me ajudam. Não é um padrão, né? Não é um padrão. Não é um padrão. Gastei agora. Você vai pegar cu de sábado? Você já gastou tudo que você tinha gastado da semana. Dia 13 eu tô lá na igreja, hein? Dia 12. Ó, aí, ó. Vamos lá. Gente, eu acho que não preciso de mais nada pra hoje, de verdade. Eu acho que tem mais Você algo. tem mais algo pra... Eu não sei se tem alguma compartilhar? coisa aqui que... Eu aqui, o especialista afirma que a fé pode ajudar no tratamento da depressão. Isso aqui eu tirei do contramão.una.br, que fala da importância da fé. Não só como um único, mas ela ajuda. E um foco, né? De acordo com a subjetividade de cada um. É porque eu já vi uns estudos exatamente disso, algumas reportagens, tá? O pessoal comentando exatamente do papel da fé. A nesse fé daí. é essencial, porque eu tenho que ter algo que me movimenta. Então, eu tenho que crer em algo. A questão das crenças e valores. Então, se eu crer ali, aquilo vai me movimentar. Eu vou buscar aquele suporte para me fazer com que eu caminhe.
com que eu busque uma direção. Sim. E o apoio da família. O apoio da família é importantíssimo nesse momento. Porque a família, como a gente falou, da família tóxica, né? Então eu não posso fazer isso. Tá. Já passou pessoas que no meu consultório que a família não me ajudava em nada. Eu trabalhava algo com uma adolescente que teve um suicídio e a mãe e a família jogava tudo a perder. Eu tentava e a mãe jogava tudo a perder. Aí eu tive que realmente pensar, olha, eu vou ter que jogar aberto com a sua mãe. E joguei aberto com ela. Ou sua conduta muda, ou a gente perde a sua filha, porque é a senhora que está adoecendo. Então foi um baque para a mãe, aí eu comecei a trabalhar até a mãe, aí entra a minha abordagem, né, família. Eu comecei a trabalhar a família como um todo para dar suporte para aquela casa, porque um estava adoecendo o outro. E isso é muito perigoso quando entra os dois estágios de pessoas da mesma família, porque um adoece o outro sem perceber. Vai adoecendo, vai alimentando sentimentos, vai alimentando comportamento, aí fica tipo assim, por exemplo, um tá num estágio, o outro tá no outro, só que aí um tá se comparando com o outro. Aí começa, fulano não fez isso, isso tá acontecendo comigo, ciclano não fez isso. Isso é muito perigoso, essa comparação. Então, para desconstruir isso, é muito pesado para o paciente, para ele entender que cada um vive de uma forma. Não é que fulano venceu de uma forma ou que fulano entrou num estágio crítico e você vai tratar. Aí ficou alerta aí que pode acontecer? Pode, todos estamos sujeitos. Mas é buscar uma ajuda, reconhecer o estágio que eu tô, aceitar, que é essencial, eu aceitar que eu tô com essa depressão, aceitar que eu tenho transtorno de ansiedade, que é um outro desafio enorme para nós. A pessoa não se aceita no estágio com que ela tá. Então, se eu não aceito, a chance de eu vencer isso é mínima. Porque eu vou estar lutando contra um sintoma que eu tenho, que eu preciso de ajuda, e mesmo assim eu não me ajudo. Então, é a aceitação. Até o alcoólatra, né? Para curar o alcoólatra, eu preciso assumir que eu sou alcoólatra. Se eu não assumir, não tem como. Como que eu vou tratar quem não quer ser tratado? Como que eu vou ajudar quem não quer ser ajudado? Quem não assume que necessita de uma ajuda. Então, eu preciso aceitar que eu estou entrando nesse estágio. Até o suicídio. A pessoa, eu falei que a pessoa, olha, você tem tendência? Não, não tem, Zé. Não tem. Eu falei, mas você fez isso? Não, não tem. Não tem. Eu falei, a gente vai ter que tratar. Se você não buscar isso, esse vai ser o gatilho para um problema maior. Então, eu preciso aceitar que eu tenho para me tratar. E assim eu vou me libertar. Amém. Mais alguma pergunta, José? Não, tô tranquilo, tô de boa. Tem algum livro para indicar para a gente, Zé, para nós entendermos mais sobre esse assunto? Não, engraçado quando fala de livro, né? Tem um livro, eu tinha anotado o livro aqui, perdi meu papel. Tem um livro que eu tô lendo agora, que ele não é muito nesse tema, o Henrique até postou, o Presença. Mas ele trabalha muito a mente, eu achei sensacional, ele é fantástico. gente. Eu fiquei apaixonada com a forma que ele trabalha. Top, a abordagem dele, eu até fui lá ver o currículo dele, porque a forma que ele trabalha a mente é sensacional. É sensacional, gente. Todos deveriam ler esse livro. Eu tô lendo, você lê ele assim, ó. A didática do livro, isso, para você entender cada, sabe, ele é muito bom, é excelente. Esse eu não tenho. Pois é. Eu até fiquei falando assim, gente, eu vou indicar livro pra ele, também que não é pra ele, porque vocês é uma enciclopédia ambulante. Não, mas a gente também quer indicar livro pra gente. Então, assim, a coragem de não agradar. Ele é do mesmo daquele A Coragem de Não Ser Imperfeito. Muita gente da igreja já leu esse, A Coragem de Ser Imperfeito. Eles são dos mesmos. Ele trabalha muito, ele é um filósofo e um teólogo, uma discussão ali de comportamentos. Então, ele é sensacional para trabalhar a mente. Ele trabalha comportamento, trabalha emoções, didática. Ele ensina como viver de uma forma mais leve, sem uma cobrança excessiva. A coragem de não agradar e não acredite em tudo que você sente. Identifique seus sintomas. Então, às vezes, o que você sente, você acha, nossa, que aquilo, aí você começa, não acredito. É um livro sensacional também, voltado para a mente. E deixe-me apresentar você, da Thalita Pereira. Esse livro, ele mudou muitas coisas, principalmente para nós mulheres. Às vezes os homens vão falar, nossa, mas é um livro, mas todo mundo deveria esse livro. Deixe-me apresentar você, porque a gente falou, né? Eu preciso me conhecer para me aceitar meus desafios. Eu preciso saber quem eu sou para saber aonde eu estou.
Porque eu sabendo quem eu sou, o que o outro me fala vai bater em mim, né? As famosas críticas construtivas, que na verdade não tem nada de construtivo. Às vezes, você recebe e a pessoa bate em seu ombro. Não, é só uma crítica construtiva, mas te desconstrói. Então, mas quando você se conhece, essa crítica construtiva, obrigada. A pessoa chega mais ou menos assim, você não vale nada, mas é só pra você melhorar. Mais ou menos isso. O básico, um livro básico, que dá pra gente ler rápido também, que é A Ansiedade, do Augusto Cury. Gosto muito do Augusto Cury, muito mesmo. Augusto Cury tem uma coleção de livros muito bacana. E em um relacionamento abusivo com ansiedade. Né? Eu esqueci um outro sobre depressão, que eu até mandei pro Henrique esses dias sobre depressão. Eu esqueci o nome dele, mas ele é depressão. Trabalhando, depressão para familiares, se eu não me engano. Eu não cheguei a ler ele todo. Mas eu estava estudando alguns tópicos que ele também é muito bom. Ele ensina técnicas, ele mostra sintomas, né, que a gente consegue captar, e principalmente as técnicas. Como que eu vou trabalhar isso com alguém da minha família? Não só da minha família, mas alguém aleatório. Às vezes chega para você, você tá por dele lá. Isso. Tem mais. Amantes dos livros. Amo livros, amo também. Sou muito fã, gosto muito. E esse presente é o de agora. Tá quentinho, tá fresquinho. Tá fresquinho. Então ele é um livro top. Tô lendo ele, tô terminando já. Ele é muito bom. Na verdade, eu tô lendo dois. Ele e um outro. Cara, a mente do cara é tão assim, né? Mas Que tá com 2 livros. Ler 2 livros ajuda na memória, no raciocínio rápido. Eu vou ter que começar a fazer essa parte. Ajuda muito. Porque você desfoca, né? Então precisa às vezes desfocar. Aí você lembra de uma cena, você lê outra. É difícil, né? Ler, mano. Eu fico com um livro na moto e um em casa. É na hora que eu vou Como dormir. assim, o livro na moto? O livro de espera. Eu tenho isso. Na bolsa, o livro de Eu espera. deixo um lá na moto. É o livro de espera. Tipo, você tá no lugar, você tá esperando, meu livro de espera tá na bolsa. Ah, sim. É o livro de espera. Eu tenho essa técnica, livro de espera. Agora eu entendi. E livro de cabeceira. Livro de espera e livro de cabeceira. São essenciais pra gente. Igual, o de casa. Eu tô lendo já Presença. Eu vou tomar banho, tudo, a Natália, a gente sempre toma banho tipo, no mesmo horário, vai todo mundo deitar no mesmo horário. Aí o Estevam deita com a gente, ele fica vendo o desenho dele lá. Aí eu e a Natália lê tipo 2, 3, 4 capítulos. O Estevam fica vendo lá com a gente, brincando. Depois a gente vai dormir. Assim que a gente faz. E o da moto, vamos supor, eu tô lá no centro. Eu tô esperando liberar algum serviço. Pego o da moto. Eu chamo de livro de espera. Vou no médico, aí o livro de espera tá aqui. Vou em algum lugar com a Cecília, o livro de espera tá aqui. E a Bíblia, né, gente? Isso aí eu já gosto, tipo, a Bíblia. é o livro da manhã. Eu sou de noite. De manhã também, eu sou da manhã. O livro da manhã. Eu não consigo. Eu gosto do dia, não da noite. Só depois das 10 que tá todo mundo dormindo e tudo. Aí eu vou pro quarto do Estevam, que lá eu fiz uma mesinha. Fico lá e vai embora. Por isso você teve que acordar de madrugada, eu sei orando alto lá. Eu não consigo, é só ler. Eu já tentei à noite, mas eu durmo. À noite não vou conseguir. À noite eu durmo. Então a gente tem que levantar cedo, pôr o pé no chão, sentir o friozinho do chão. Eu não consigo, porque se tiver, exemplo, tô lendo à tarde ou de manhã, se eu escutar o Estevam fazendo alguma coisa, ou a Natália arrumando a casa. Por isso que eu coloco o fone, que eu não escuto nada, só eu não música. consigo nem música. Música piorou, né? Esse negócio de silêncio absoluto. Sabe? Nem música. Não, música flui. Às vezes, quando tá, por exemplo, o Gil, ele é ótimo pra isso. Vê a televisão e mexe no celular. Aí o áudio da televisão, o áudio do celular, e eu não consigo, não. Tem que ser um áudio só. Eu falo assim, 2, aí tem a Cecília também. Eu acho que depende do dia. E tem dia que eu consigo tranquilo. Tô ali no televisão, às vezes você vai ouvir no celular. De boa. Agora tem dia que eu não consigo raciocinar direito. Aí, por exemplo, tô assistindo série, aí tem aqui o áudio do celular. Aí às vezes eu confundo. Sabe aquele momento que você fica em dúvida? Presta atenção em qual? Aí eu. É isso, eu quero. Aí então, quando é 3, eu funciono assim também. Por isso que eu deixo só 2. 2 eu deixo. Aí não, eu vou pro quarto, fechar a porta.
Eu Até nem meu escuto escritório ficar pronto. Meu sonho. Não gosto nem de escutar música, é só instrumental. As músicas que eu escuto é quando eu tô escalado na mesa, aí eu tenho que escutar. Só. Se eu chegar a botar lá em casa. Nossa, eu escuto minha playlist todo dia. Não, eu acho que não tem um dia na minha vida que eu não escuto música. De verdade. É todo dia. Música é bom, música ajuda também. Muitas pessoas, muitas técnicas da música. Mudar a rotina. Usa técnicas também. Tem muito sentido para algumas pessoas. Sempre lembrando. Pessoas que funcionam. Amém. Pessoal, então nós ficamos por aqui. Nós gostaríamos aqui de agradecer, lógico, a Gisele por ter nos abençoado com esse tempo maravilhoso aí. Agradecer também aos estúdios D2 que vem nos ajudado com esse projeto maravilhoso e aos nossos patrocinadores, né? RS Salgado, Comercial Solimões, né? O Depósito Guanabara. Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores aí, tem sido maravilhoso, um projeto maravilhoso. Semana que vem a gente está aí, em nome de Jesus. Pessoal, ó, um minutinho aqui do salgado maravilhoso, sério. E olha pra você ver como que a pessoa é realmente diferenciada. Ela é psicóloga e faz esse salgado maravilhoso. Nossa, tá. E hoje foi eu que pensei, porque hoje é feriado. Aí, ó, tá vendo? Olha o trabalho que a gente. É. E ela aqui, eu vou ter que contar isso, eu não vou contar. A gente fez convite pra ela chorou. Ela chorou. Eu chorei. Contato. Gente, eu chorei, eu fiquei muito emocionada. Sério, é o cuidado de Deus. Você falando aí de chorar, já que nós já estamos encerrando mais. Eu lembro que o pastor Leno falou uma vez comigo, Gisele, as coisas estão fluindo natural. E eu tava com muita expectativa para muitas coisas. Eu falei assim, calma, vai fluindo natural. Ele sempre falou isso comigo. E olha aqui, e uma vez eu orei para Deus, eu falei assim, me apresente pessoas que eu ainda não conheço e me leve a lugares que eu ainda não fui. Essa oração, sempre quando eu recebo um convite, assim, eu falo, Senhor, olha onde você está me levando. Olha onde o Senhor está me levando. Então, às vezes a gente acha, né, até foi ministrado na minha vida. Gisele, você vai em muitos estados, muitos países, às vezes a gente fica esperando a gente pegar um ônibus e E ir. pra lá. E não é. Olha onde isso aqui pode chegar. Sim. Isso aqui é o começo de. Vai chegar em muitas pessoas. Muitas pessoas. Meu irmão hoje está em Boston. E o link eu vou mandar para ele, olha lá. Então vai chegar em Boston. Então, assim, olha aonde Deus vai levando a gente. Então, quando a gente tem fé, quando a gente crê, quando a gente confia, quando a gente descansa em Deus, Deus leva onde a gente nem imagina. A gente não faz esforço. É Deus que vai fluir. Então, hoje, se eu tô aqui, é para a glória do Senhor. Se eu tenho todos esses renomes aí, é para a glória do Senhor, porque é Ele que administra, Ele que me deu a RS, a gente administra. Hoje a gente está ali administrando. A psicologia foi Deus que me deu. E eu vou trabalhando. Então, tudo que eu sou é para a glória de Deus. Tudo que eu tenho é para a glória de Deus. Então, é Deus que tem me sustentado. É Deus que tem cuidado da minha mente. É Deus que tem cuidado do meu falar. É Deus que tem cuidado do meu ouvir. Então, tudo é para a glória dele. E Deus é lindo, gente. Eu falo assim, Deus, ele é maravilhoso. Então, basta a gente olhar para ele. Basta a gente convidar ele para perto da gente, deixar que o resto é ele. É confiar e descansar, né? Como a palavra dele fala. Amém. Até encerramento. Meu Deus, até no encerramento. Deus é bom. Pessoal, muito obrigado. Você que ainda não deixou o seu like, deixe seu like. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E se Deus quiser assim permitir, semana que vem a gente está de volta, viu? Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. E lembrando que nós estamos também no Spotify. Amém? Deus abençoe.